Gente, deixem as câmeras ligadas, por favor. Clarice, o Ícaro, o Eduardo, Arthur, Mariana. Deixa eu tirar um print aqui para eu saber quem está presente depois, porque eu não estou com a chamada. Então eu vou printar aqui a tela. Ótimo, vamos lá então. Vamos dar uma revisadinha aqui no nosso capítulo. Tá lá no início. Pedro Augusto. Deixa eu pegar o pincel. Pessoal, ele começou aqui o capítulo trazendo pra gente os elementos de um triângulo retângulo. Nesse capítulo a gente só trabalha com triângulo retângulo quando ele fala aqui em Pitágoras e quando fala em relações métricas, tá? Vai aparecer outro triângulo, que no caso é o equilátero, mas quando ele quiser medir a altura do triângulo equilátero, que ele trouxe uma fórmula lá na frente também, que ele usou a aplicação do teorema de Pitágoras para poder chegar na fórmula para medir a altura do triângulo equilátero. Mas até lá, tudo que a gente usa é relacionado a triângulo retângulo, tá? E a gente conseguiu identificar aqui o nome dos lados aqui, ó. No triângulo retângulo eles recebem nome. Lembrando que um triângulo retângulo é esse ângulo, esse triângulo que tem um dos ângulos internos aqui como um ângulo de 90 graus, tá? Então, apareceu um triângulo que um dos ângulos internos é 90 graus, então nós temos um triângulo retângulo. E ele traz a nomenclatura aqui. Esse lado, que é o maior lado, que é o que está de frente para o ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado de hipotenusa. Os demais lados são chamados de catetos, tá? Então, CB aqui, que ele chamou de A, é a hipotenusa. O lado AC, que ele chamou de B, e o lado AB, que ele chamou de C, são denominados catetos. Então, na formulazinha do Pitágoras, a hipotenusa aparece como A e os catetos como B e C, tá? Lembrando que quando ele não trouxer o desenho do triângulo retângulo para identificar a hipotenusa, vai ser sempre o maior lado, tá? Sempre o maior lado do triângulo retângulo é denominado de hipotenusa. A partir da identificação desses elementos, a gente consegue aplicar a primeira relação, tá? A primeira relação que a gente tem é a do teorema de Pitágoras, que a gente tem a fórmula que seria hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Essa é a fórmula geral, a básica de aplicação do teorema de Pitágoras, tá? A primeira relação que aparece aqui, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Na sequência, ele traz aqui pra gente, aqui é só como ele chegou na fórmula. Na sequência, ele vai entrar em outros elementos do triângulo, tá? Outros elementos aqui, ó, mais elementos do triângulo retângulo, onde a gente consegue identificar, além do, ó, nesse triângulo aqui, um triângulo, nossa, ficou muito estranho. Eu não sei apagar nesse aqui, vou fazer de cá. Um triângulo retângulo. Ângulo de 90, então, de frente para o ângulo de 90 é a nossa hipotenusa, que na fórmula ele chama de A. Esse lado de cá é um cateto, que ele chama de B, e esse lado de cá é um cateto, que ele chama de C. Esses são os três elementos que a gente vê lá no início, quando ele vai aplicar a primeira relação, que é a fórmula do Pitágoras. A partir daqui começa a aparecer outros elementos. Quais são esses elementos? A altura. Ó, partes do vértice, vem aqui a hipotenusa, em relação à hipotenusa. A altura, quando ela encontra com esse lado, ela forma ângulo de 90 graus, tá? Gente, lembrando que o ângulo que a gente olha para identificar com a hipotenusa é o ângulo que está no vértice,
tá? Tá vendo que esse ângulo de 90 aqui tá perdido, ó, não tá nos pontinhos iniciais aqui, ó, não tá no vértice do triângulo, então ele é relacionado à altura, não tem nada a ver para classificar a hipotenusa a partir dele. O ângulo de 90 que a gente olha é esse que tá aqui no vérticezinho, poderia ser no A, no B ou no C, tanto faz. Então ele traçou. Agora aqui, ó, além da hipotenusa e dos catetos, a gente consegue identificar a altura em relação à hipotenusa, que ele vai chamar aqui de H. É um Hzinho minúsculo, tá? Só vou colocar maiúsculo para não confundir a minha letra aqui. A altura. Depois dessa altura, qual o outro elemento que aparece? Essa altura é como se ele tivesse dividido a hipotenusa em duas partes, tá? Essa parte de cá, ó, que eu tô traçando de azul, e essa de cá, de verde. Essas duas partes trabalham como projeções. Projeção é como se fosse uma sombra desse cateto B aqui, ó. Então, a projeção do cateto B e aqui a outra projeção, que é a projeção do cateto C, tá? Então, são os novos elementos que aparecem. Agora, a gente consegue identificar hipotenusa, catetos, altura e as projeções aqui, ó, que é a sombra desse cateto B e a sombra desse cateto C. Altura, projeções, hipotenusa e os catetos. Agora, com todos esses elementos que a gente conheceu aqui no triângulo retângulo, ele vai chegar em novas fórmulas, em novas relações métricas. Além daquela inicial, que é a do Pitágoras, que ele trouxe, ele chega em novas relações métricas, ou seja, novas fórmulas, para que, além de conseguir identificar hipotenusa ou catetos, a gente consiga encontrar, quando faltar, altura e projeções. Tá? Então, ele traz aqui as novas relações, outras aqui, relações métricas. Em um triângulo, o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto. Então, ele montou a fórmula aqui, ó. Gente, isso aqui é a mesma fórmula, tá? A mesma fórmula. Por que ele traz duas? Porque aqui a gente não tem dois catetos. Ele não chamou de cateto B e cateto C, então é só, mas não muda, a fórmula é a mesma, tá? Cateto de cá, projeção, projeção. A única coisa que você precisa lembrar para relacionar é se realmente essa projeção é relacionada a esse cateto B e essa projeção de cá é relacionada ao cateto C. Mas é uma fórmula só, ele só traz duas representações porque ele tem dois catetos. Então, a primeira fórmula que apareceu aqui, nova fórmula, né? Cateto ao quadrado igual hipotenusa multiplicado pela projeção. Então é importante vocês anotarem o que são cada uma dessas letrinhas, tá? Aqui na frente eu vou anotar. A segunda relação, altura ao quadrado igual projeção vezes projeção. A segunda fórmula que aparece. A terceira, hipotenusa vezes altura igual cateto vezes o cateto. Cateto B vezes o cateto C. Então, aqui ele chega aqui, ó, essa é como se fosse igual a essa. O interessante aqui é só você prestar atenção se realmente essa projeção é relacionada a esse cateto para poder aplicar na fórmula. Mas é como se fosse uma fórmula só traz duas representações porque eu tenho um cateto de cá e um cateto de cá, tá? As demais, altura ao quadrado é igual projeção N vezes projeção M. A hipotenusa, que ele chama de A, multiplicado pela altura, é igual cateto B multiplicado pelo cateto C. E a primeira relação que a gente viu lá no início do capítulo, que é a do Pitágoras, tá? Relações, pessoal, são fórmulas, tá? São apenas fórmulas que eles utilizam para encontrar algum elemento faltante aqui do nosso triângulo retângulo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 relações aqui para serem aplicadas. Essa aqui aparece como se fosse duas fórmulas, mas é só porque é relacionada a dois catetos. Você precisa ficar apenas atento se essa projeção é realmente relacionada a esse cateto que ele está trabalhando aqui, tá? Como que a gente aplica isso, pessoal? Tem que analisar o exercício, tem que analisar o que a gente tem, quais os elementos que já apareceram, quais os elementos que estão faltando, para saber quais das fórmulas a gente pode aplicar. Então, tem essa fórmula dos catetos, tem essa fórmula da altura ao quadrado, tem essa fórmula da hipotenusa multiplicada pela altura utilizando catetos, e tem a do Pitágoras, que foi a primeira que a gente viu lá inicialmente, tá? Então, são aqui 4 fórmulas para a gente aplicar.
Para fazer a aplicação, tem que fazer o quê? Analisar a situação. Tem que analisar aqui o seu exercício, ó. Calcule o valor de x usando as relações métricas. O que são as relações métricas? Essas fórmulas, tá? Usando alguma dessas fórmulas. Qual eu vou usar? Aí você tem que vir analisar o seu exercício, ver quais as medidas que você já tem aqui e saber o que ele quer achar para saber qual dessas fórmulas aqui você pode utilizar. Às vezes você até precisa achar uma coisa que você não está procurando para depois chegar naquela que ele está procurando. Porque talvez ele te deu algumas informações que a fórmula que você vai usar ainda não vai chegar no que ele está procurando. Mas vai te dar algum elemento para você usar a fórmula certa para chegar diretamente aqui no que ele está buscando, tá? Então, relações métricas são só essas fórmulas. Como aplicar? Tem que analisar a situação, ver o que você tem, o que está faltando, o que ele quer que você encontre para saber qual fórmula você pode utilizar. Depois disso, então basicamente é isso, ó, os elementos, primeira parte, hipotenusa, catetos e catetos, depois altura e projeções, e depois ele traz a fórmula do Pitágoras e as outras relações métricas. Essas duas coisas aqui até agora do capítulo. Na sequência, ele vem com a aplicação do Pitágoras para chegar em uma nova fórmula para calcular o quê? Diagonal do quadrado, diagonal do retângulo e a altura do triângulo equilátero. Aqui, pessoal, ele não vai usar o teorema de Pitágoras quando você quiser encontrar a diagonal. Ele usou o teorema de Pitágoras para chegar na fórmula que você usaria para encontrar a diagonal. Diagonal do quadrado. Quando ele traça uma diagonal aqui do quadrado, ele fica aqui com um triângulo retângulo. Então, a partir de um triângulo retângulo, ele consegue identificar a hipotenusa e os catetos. Identificando hipotenusa e catetos, ele jogou no Pitágoras e desenvolveu essa fórmula aqui para encontrar a diagonal do quadrado. Então, se pediu para você achar a diagonal do quadrado, você não tem que usar mais Pitágoras. Ele usou o Pitágoras para deixar a coisa mais simples para você. Qual que é a coisa mais simples? A fórmula, tá? Então, você não vai trabalhar mais o Pitágoras aqui. O livro já trabalhou o Pitágoras e já chegou na fórmula. Então, você vai usar essa fórmula aqui. Diagonal igual L raiz de 2, quando se tratar de diagonal encontrar a diagonal do quadrado ou o lado do quadrado aqui, quando ele trouxer a informação de diagonal. Vai usar essa fórmula. A mesma coisa acontece na diagonal do retângulo, ó. Quando ele traça a diagonal liga um vértice ao vértice oposto. Quando ele traça a diagonal, ele vai ter um triângulo retângulo aqui. Tendo um triângulo retângulo, ele tem hipotenusa, tem catetos, então ele consegue aplicar o teorema de Pitágoras. Ele já aplicou, não é para você aplicar novamente. Ele já aplicou e já te deu a fórmula pronta. Então, quando falar de diagonal de retângulo, para você encontrar a diagonal ou encontrar os lados aqui, seja o que for, mas ele trouxe a informação de diagonal de retângulo, você vai usar essa fórmula. Não precisa aplicar Pitágoras aqui, ele já aplicou para você e simplificou aqui a fórmula para você usar. A mesma coisa acontece aqui a altura, só que essa altura aqui é relacionada ao triângulo equilátero, tá? Novamente aqui, quando ele traça a altura do triângulo, ele tem um triângulo retângulo. Então, ele consegue identificar a hipotenusa e os catetos, e aí ele chegou na fórmula. Não é para você utilizar Pitágoras na altura do triângulo equilátero. Ele já utilizou para você e já deixou mais simples, que é a fórmula para você usar. E aí você vai analisar o exercício, ver o que ele está pedindo aqui e ver como você pode trabalhar com essa fórmula aqui para poder achar o que ele está pedindo relacionado ao triângulo equilátero, tá? Então foi basicamente isso aqui que a gente viu até agora. Vamos só determinar aqui, ó, a primeira fórmula que ele viu lá. As relações. Vamos colocar. É importante que vocês tenham essas fórmulas destacadas aí, tá? Separadinhas para que fique mais fácil para vocês começarem a analisar e desenvolver exercícios. Por exemplo, a primeira relação que ele traz é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Depois ele traz o que lá em cima? Quando ele usa cateto ao quadrado, hipotenusa vezes projeção, tá? Vamos colocar aqui hipotenusa
cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto aqui. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto C. Ele traz a altura ao quadrado igual a projeção vezes a projeção. Ele traz hipotenusa vezes a altura igual a cateto vezes cateto. 1, 2, 3, 4. Tá aí as relações. Isso aqui relacionado ao triângulo retângulo. Agora as outras. Diagonal igual L raiz de 2. Isso aqui é relacionado à diagonal do quadrado. Diagonal igual raiz de A ao quadrado. Isso aqui chamou de A, é um lado do retângulo e o B é o outro lado do retângulo, tá? Porque são lados diferentes quando fala em retângulo. E por último, altura igual a L raiz de 3. A altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 dividido por 2. Então, aqui, relacionado ao triângulo retângulo. Aqui, relacionado à diagonal do quadrado, diagonal do retângulo e altura do triângulo equilátero. Lembrando que aqui, nessas relações relacionadas aqui ao triângulo, a hipotenusa, B e C são catetos, N e M são projeções e H é altura. Aqui, relacionado à diagonal do quadrado, D diagonal, L é o lado do quadrado. Diagonal do retângulo, D é diagonal, A é um lado do retângulo, B é o outro lado do retângulo, tá? Comprimento e largura. A altura do triângulo equilátero, o Hzinho aqui é a altura e o L é o lado do seu triângulo. Então, são aqui todas as fórmulas que a gente precisa ter conhecimento para poder desenvolver os exercícios. Gente, como é fórmula, você só tem que analisar a situação que ele te deu. O enunciado pede, utilizando as relações métricas. Então, essas fórmulas aqui. E aí você tem, ver as informações que ele já te deu, ver o que ele quer que encontre, para saber qual fórmula que você vai precisar usar. O enunciado está falando de diagonal de quadrado, diagonal de retângulo, altura de triângulo. Essas fórmulas aqui. Você vai analisar as informações que ele te deu, o que ele quer encontrar, para saber como que você vai aplicar a fórmula. Então, o capítulo todo é basicamente isso, essas fórmulas. A fórmula, para aplicar, tem que analisar a situação. Tem que analisar o que você tem, o que ele quer encontrar, e aí você vai conseguir chegar na fórmula que você tem que usar. Achou a fórmula? É só substituir os valores e fazer o cálculo. Os cálculos aqui são cálculos simples, pessoal. Potência, multiplicação, adição, quadrado de potência, raiz. Então, são coisas básicas aqui que a gente precisa lembrar. Tem um conteúdo bastante tranquilo. A questão é só analisar a situação para saber qual das fórmulas que você vai precisar usar. Tem alguma dúvida, gente? Sobre esse capítulo aqui? Eu acho que não. Não? Tá, na aula de amanhã, a gente vai ver alguns exercícios aqui para poder trabalhar um pouquinho essa interpretação. Se não der para fazer isso na aula de amanhã, eu vou mandar só uma listinha de exercício de revisão, e aí vocês vão fazer, e aí na quarta eu faço correção e a gente vai interpretando. Mas se eu conseguir mandar o link amanhã, porque amanhã eu vou fazer um exame de manhã, eu não sei quanto tempo eu vou demorar. Então se eu conseguir mandar o link, a gente vai fazer interpretações e aí eu mando a lista para corrigir na quinta. Se não, eu vou mandar a lista amanhã, quarta a gente corrige, quinta a gente trabalha as últimas dúvidas de interpretações para vocês fazerem a prova na segunda, tá bom? Mas o conteúdo foi terminado na semana passada. Essa semana, hoje nós fizemos uma aula expositiva com os pontos importantes aqui do capítulo e agora vamos trabalhar questões de exercício para facilitar um pouco a interpretação de vocês, tá ok? Então, deixa eu só tirar novamente aqui um printzinho, não saia. Aqui, para eu saber quem estava. Porque eu não tô com o material. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 11 porque 1, 2 são meus, né? Ótimo, gente. Então, até a aula de amanhã, tá bom? Dúvidas, me chamem lá no privado. Se alguém for estudar, as aulas estão todas disponíveis no canal e disponíveis lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Tá bom, tia. Tchau. Tchau.